Olá, tudo bem? Eu sou o professor Leandro Codioli e eu estou fazendo uma série de vídeos em que eu vou analisar a relação entre o direito positivo, aquilo que se chama de lei humana ou lei temporal, e de outro lado, a lei natural. É que existem algumas teses justnaturalistas, isto é, daqueles que defendem que existe uma lei natural que pode ser conhecida pela razão do ser humano, que vinculam a noção de lei humana ou direito humano, ou, por exemplo, direito brasileiro, com a lei natural. Aliás, a lei natural confere às pessoas direitos naturais, em que muitas vezes são precursores e possuem uma equivalência material com os direitos humanos e os direitos fundamentais. O caso mais comum é, evidentemente, o direito à vida, que é um direito natural, um direito humano e também um direito fundamental. Não esqueça de assinar o canal e ativar o sininho para ser avisado dos futuros vídeos que eu devo subir, inclusive de outras partes em que eu vou desdobrar esse conteúdo que relaciona a lei natural com o direito humano. Sem mais demoras, vamos ver neste vídeo como Tomás de Aquino acha que a lei humana é derivada da lei natural. Então, no primeiro vídeo dessa série, eu estava analisando a questão 95, artigo 2, que trata do conceito de lei humana e se pergunta se a lei humana é derivada da lei natural. Essa é uma questão que Tomás de Aquino desenvolve no Tratado da Lei, que está na primeira parte da segunda seção da Suma Teológica. Bem, essa questão eu comecei a analisar no vídeo antecedente. Nesse vídeo eu vou analisar como as duas leis, lei natural e lei humana, se relacionam. Esse será um dos argumentos que Tomás de Aquino vai tomar para poder ajustar aquelas contraposições e aquelas posições divergentes que eu tinha referido no primeiro vídeo à resposta que ele está propondo. Então, diz Tomás na Suma Teológica: entretanto, deve notar-se que uma norma pode ser derivada da lei natural de duas maneiras, ou como uma conclusão de seus princípios, ou como uma determinação de algo indeterminado ou comum. John Finnes analisa muito bem essa questão da derivação da lei humana a partir da lei natural, que é uma derivação material, isto é, parte do conteúdo da lei humana, do direito positivo, por exemplo, o direito positivo brasileiro, é retirado da lei natural. Isso não quer dizer, evidentemente, que os legisladores ou os constituintes leram algum tratado da lei natural ou pensam mesmo como pensa Tomás de Aquino em termos de tese a respeito da lei natural. Mas a ideia é que, apelando à sensatez, por exemplo, como eu disse, a questão da vida humana que deve ser protegida, ou melhor, como dizia Tomás de Aquino, a sua prudência ou prudência legislativa, alguns valores que são consenso na sociedade de hoje e são também direitos humanos consagrados, como eu referi o direito à vida, passam a integrar a Constituição e o sistema jurídico porque a sua força moral, a sua força vinculativa ultrapassa a mera força do direito positivo, ou melhor, mesmo que não houvesse uma pena que nos obrigasse a respeitar esses valores, ainda assim, moralmente, deveríamos obedecê-los. É o caso, por exemplo, do direito à vida que eu mencionei, que protege o bem humano básico, vida, de todas as pessoas humanas. Ainda que não houvesse uma lei que proibisse o homicídio intencional, esse direito deveria ser respeitado por ser um direito natural. No caso de Tomás de Aquino, é interessante notar que temos obrigações morais derivadas da lei natural e, além disso, essas obrigações morais acabam se refletindo no conteúdo do direito positivo ou naquilo que ele se chama de lei humana. Como já vimos aqui no canal, são duas modalidades que Tomás propunha para derivar a lei humana a partir da lei natural. Uma delas é a conclusão, a outra é a determinação. Conclusão é quando se deriva uma regra a partir da lei natural, buscando os princípios mais gerais da lei natural, e a partir daí se encontra especificações. Por outro lado, determinação é aquele modo de derivação da lei humana a partir da lei natural, em que parte do conteúdo da lei humana é encontrado na lei natural, mas existe uma parte do conteúdo da lei humana que é deixada à autoridade do legislador humano a fim de que ele faça escolhas que são indiferentes para a moral. Então, até ele decidir essa matéria, ainda não está regulado pelo direito. Contudo, depois que ele decidiu, aquilo que é o certo a ser feito. Diz Tomás aqui na Suma Teológica no desenvolvimento da questão: o primeiro procedimento é semelhante ao das conclusões demonstrativas que são inferidas de princípios na ciência. O segundo é semelhante ao que acontece nas artes.
onde formas comuns recebem uma determinação quando aplicadas a realizações especiais. E assim vemos que o construtor deve determinar os planos comuns, reduzindo-os à figura desta ou daquela casa. Ou seja, a modo de conclusão se deriva a lei humana a partir da lei natural, partindo de premissas mais gerais e encontrando premissas mais específicas. A modo de determinação, por outro lado, você tem um plano final na mente, contudo você não tem todas as escolhas feitas. No caso de uma casa, você sabe que a porta deve ter mais de 2 metros de altura, senão as pessoas não vão conseguir ingressar no seu interior. Se a porta vai ter 2,50 metros ou 3 metros de altura, isso está na liberdade do construtor. Ao mesmo tempo, se vai fazer a casa de madeira, de pedra ou de tijolos, também depende da disponibilidade do material, o que não é uma questão moral, é tão somente um aspecto técnico, ou das preferências das pessoas que vão ali habitar ou vão construir a casa. Nesse caso é uma questão de gosto. E o importante é que, uma vez escolhido o material e as dimensões, desde que não contrarie esse plano comum, que no caso da lei humana poderíamos chamar de lei natural, qualquer uma das alternativas são possíveis e corretas. Bom, vamos ver o segmento aqui da questão na Suma Teológica. Existem regras que são derivadas dos princípios comuns da lei natural como forma de conclusão, e assim o preceito "não matarás" pode ser derivado como conclusão daquele outro que ordena "não faça mal a ninguém". Ou seja, o primeiro princípio da razão prática diz que devemos fazer o bem e evitar o mal. Se a vida é um bem, devemos fazer aquilo que propicia a vida e devemos evitar aquilo que agride a vida em qualquer ser humano. Assim, não é difícil perceber que "não matarás" pode ser encontrado a partir de fazer o bem e evitar o mal. Por outro lado, diz Tomás, e há aquelas outras normas que são derivadas por meio de determinação. Assim, a lei natural estabelece que quem quer que peque seja punido, mas que seja punido com esta ou aquela pena já é uma determinação acrescentada à lei natural. O exemplo que eu dei aqui no canal, quando eu ensinei como o Finis propõe que se derive a lei natural, que é por determinação e conclusão, diz respeito exatamente a essa questão do não matar. Então, é um princípio derivado por lei natural que não devemos matar uma pessoa inocente. E isso se encontra no artigo 5º da Constituição Federal Brasileira, em seu caput, assim como no artigo 121 do Código Penal, que pune o crime de homicídio. Por outro lado, se a pena àquele que pratica o crime de homicídio será de 6 a 20 anos, de 10 a 30 anos, ou mesmo de 30 a 40 anos de reclusão, isso está na liberdade do legislador e não contraria a lei natural de nenhuma forma qualquer uma dessas escolhas. É como se o arquiteto que fosse construir a casa estivesse escolhendo entre uma porta de 2 metros ou de 2,5 metros. Ou é o mesmo que se a pessoa que encomendou essa construção escolhesse morar em uma casa de madeira, uma casa de pedra ou uma casa de tijolos. Qualquer uma dessas construções se presta à finalidade que se propõe o plano anterior, que era a construção da casa. Da mesma forma, "não faça mal a ninguém" é o plano geral da lei natural. E "não matarás" pode ser encontrado diretamente a partir da conclusão, ou seja, a partir de um raciocínio derivativo dessa premissa geral, sem fazer escolhas que apelam para a autoridade ou para a liberdade do legislador. Por outro lado, por determinação, a gente apela para a autoridade do legislador, o qual poderá escolher entre opções alternativas desde que não contrariem a lei natural. Bem, tem uma última nota aqui que Tomás de Aquino vai enfrentar a primeira objeção à tese que eu acabei de expor para vocês, que é a seguinte: Aristóteles, quando vai falar do justo natural, fala que existe um justo natural e um justo convencional. Quanto ao justo convencional, ele pode ser de uma forma ou outra, mas uma vez convencionado, isto é, positivado na lei, aí você deve fazer o que manda a lei, senão você estará praticando um ato injusto. Tomás de Aquino, considerando essa afirmação de Aristóteles da Ética Nicômaco no livro 5º, no que diz respeito ao justo natural, diz: existem essas duas modalidades de se derivar a lei humana a partir da lei natural. Essa modalidade que se deriva diretamente a partir do justo natural é exatamente a por conclusão. Por outro lado, essa modalidade que Aristóteles diz que antes de ser definido pode ser de uma forma ou outra, uma vez definido, deve ser feito aquilo que a lei determina, este coincide, segundo Tomás de Aquino, com o que ele está chamando aqui de derivação da lei natural por determinação, ou seja, um apelo à autoridade do legislador para definir o que é justo. O que eu posso dizer de uma forma mais simples talvez é que
Mesmo por determinação, a lei humana deriva da lei natural e ela é obrigatória não apenas em virtude da sua força coercitiva da pena, mas também em virtude da sua força diretiva, isto é, desse apelo à autoridade que nos vincula moralmente à obediência do direito. Nesse caso, uma lei justa deve ser obedecida, ainda que tenhamos a certeza de impunidade no caso da sua desobediência. E com isso eu encerro esse vídeo. Não esqueça de assinar o canal e ativar o sininho para ser avisado dos futuros vídeos que eu devo subir sobre teorias da justiça e da lei natural. Não esqueça também de conferir a descrição do vídeo, pois eu vou deixar material de leitura e outros vídeos para você conferir. E por último, não esqueça de curtir o vídeo e compartilhar com os teus amigos nas tuas redes sociais. Essa é uma grande forma de apoiar o nosso trabalho e ajudar na difusão das teorias da justiça e da lei natural. Um abração e uma boa semana. São os votos do professor Leandro Cordioli.